Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos abrir no livro de Salmos, capítulo 132. A partir do versículo 1. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis, por amor a Davi, teu servo. Não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Êxodo capítulo 25, versículo 9, a partir do versículo 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os teus móveis, assim mesmo fareis. Versículo 40 do mesmo capítulo. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós te damos graças nesta manhã. Senhor, por termos sido convidados pelo Senhor a lembrarmos de Ti, Senhor. Por termos sido convidados pelo Senhor a lembrarmos da Tua morte. Lembrarmos que o Senhor deu o Teu sangue precioso, vertido naquela cruz, para a remissão não apenas dos nossos pecados, mas do mundo inteiro. Nós somos gratos ao Senhor, porque a Tua obra foi e é uma obra eficaz. Senhor, nós te damos graças porque podemos estar juntos ao redor da Tua mesa e juntos ao redor da Tua palavra. E nesta manhã nós clamamos ao Senhor para que o Senhor possa falar por meio dela. Ganhe os nossos corações. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa ungir o que fala, também o ouvido dos que ouvem. Que sejamos como um só homem na Tua presença, Senhor. Que Teu Espírito possa ter liberdade no nosso meio. Guarda-nos dos ataques e dos intentos do inimigo. Cubra esse lugar com Teu sangue precioso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sei que os irmãos estão desesperados aqui, que nós estamos não saímos do deserto, né? Quando vocês achavam que ia ir para mais uma estação, eu estou aqui ainda na estação 11, né? A próxima é a 12, que é Kibrot Havatá. Eu prometo para os irmãos, se o senhor permitir, ele não voltar antes, nós chegamos pelo menos na próxima estação. Mas para a tranquilidade dos irmãos, pouco se sabe a respeito da segunda sequência de 14 estações, certo? Muito pouco se sabe. Mas nesse primeiro estágio, das primeiras, está falhando um pouco, eu sei. Nesse primeiro conjunto de 14 estações, há muitas lições que nós precisamos aprender, mas não apenas a questão histórica, mas principalmente aquilo que o Senhor deseja nos falar na linguagem do Novo Testamento, né? No caminho, nosso caminhar, né, com o Senhor, o caminho da vida cristã, o avanço da vida cristã, à luz das 42 estações. O estudo não é estudo histórico, né, mas é um estudo que a gente, de alguma forma, o Senhor possa nos impressionar com essa tipologia, com esses tipos, aquilo que realmente tem sido nos dado como instrução, como exemplo, né, no nosso caminhar. A última vez que eu compartilhei foi a respeito da 11ª estação. A gente falou a respeito do Senhor dando as leis, a justificação pela fé.
que foi uma lição importantíssima, e a gente viu que, de fato, o povo de Israel, naquele momento, eles até então se acampavam, vamos colocar, de qualquer maneira. Eu estou achando que tá um pouco alto, abaixa um pouquinho, não. É. Eles acampavam de qualquer maneira, né? Cada um pegava com a sua família suas tendas, montavam ali, né, e se acampavam ao longo daquele trajeto até chegar no Monte Sinai. Mas quando o Senhor dá a lei e dá as instruções para o povo de Israel, a partir daquele momento, a palavra de Deus usa o termo o exército do Senhor. Agora eles caminham de uma maneira ordenada, tendo no centro o tabernáculo. E esse foi o ponto que eu compartilhei com os irmãos a última vez, e está um pouco alto para mim, meu irmão. Tem como abaixar um pouquinho? Tá? Não, ainda consegue ouvir no fundo? Tá. E eu não, como falei para os irmãos, eu não vou entrar em toda a tipologia do tabernáculo, que é riquíssima. Os capítulos 25 a 30 de Êxodo são capítulos riquíssimos, porque esses capítulos mostram um tipo, nas suas mais diversas vertentes, nos mais diversos ângulos da pessoa do Senhor Jesus. Mas existe algo fundamental que o Senhor me fez voltar. Meu intento hoje, de fato, era falar sobre a 12ª estação. Os irmãos vão ter um pouquinho mais de paciência comigo. Eu quero voltar na questão do tabernáculo. O propósito aqui, de novo, não é estudar o tabernáculo na sua tipologia, mas uma questão essencial que ele evoca, que é esse versículo que nós lemos no capítulo 25, versículo 9. Não, versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Para que eu possa habitar no meio deles. Deus é o Deus dos céus e da terra, Ele é o Criador. Mas, por algum motivo, algo terrível aconteceu. Os irmãos, claro que conhecem muito bem Gênesis. Após a criação do homem, Deus visitava Adão e Eva na viração do dia e tinha comunhão com eles. Mas nesse texto, a impressão que nós temos é que Deus vinha visitar. Ele não habitava na terra. Ele vinha estar com Adão e com Eva, ter comunhão com eles, até que o pecado entrou. E, de alguma forma, essa comunhão deixou de existir. Não tinha como um Deus santo ter comunhão com o homem pecador. É como se Deus agora se retirasse para os céus. E na terra nós não temos a presença, irmãos, entendem o que eu estou dizendo, a presença constante de Deus. Então, desde então, é como se Deus viesse e visitasse com Abraão. Deus visita Abraão lá em Ur dos Caldeus. Mas Deus não habitava com Abraão. Mesmo antes de Abraão. Enoque andava com Deus. Noé andava com Deus. Mas Deus não habitava. Não tinha um local de habitação. Até que neste momento, depois que Deus Pai se manifesta de maneira portentosa, maravilhosa no Monte Sinai, né? Nós já estudamos sobre isso. Nós vemos que agora Deus expressa o seu mais profundo desejo nesse versículo: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O Deus dos céus, que estaria tão distante, o propósito do coração dele é habitar no meio do seu povo. Essa intimidade que Deus queria com o seu povo. E nesse momento, então, o tabernáculo é edificado. Eu encorajo os irmãos de novo a lerem esses capítulos, 25 a 30 pelo menos, e verem a riqueza que o Senhor depositou ali. Todos os detalhes. Eu enfatizei o que está no versículo 9 e aparece no versículo 40. Segundo tudo que eu te mostrar, Deus falando com Moisés, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo farás. Tudo farás conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Deus, para habitar no nosso meio, ele tem um modelo, é dele. Não o seu bom senso, não a sua ideia, como eu já compartilhei com os irmãos, Deus tem um modelo dele. E o que ele deseja é estar no meio do seu povo. E por muito tempo, a partir desse ponto, né,
Nós sabemos que o tabernáculo, então, ele caminhava sempre no meio do povo. Lembra que, de maneira maravilhosa, a arca, ela ia 3 dias à frente para poder definir o local onde eles deveriam se acampar. Lembra, a arca é a arca do testemunho, como o tabernáculo é o tabernáculo do testemunho. E quando a gente fala de testemunho, qual que é o testemunho que é dado? O testemunho que é dado é que Deus, ele é um Deus de graça. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de justiça. É o testemunho que nós damos. Deus é um Deus que é amor. Esse é o testemunho que nós damos. Esse é o testemunho que a igreja deve dar a respeito de Deus. Então, o testemunho, a arca do testemunho, do tabernáculo do testemunho, eles falam desse testemunho, trazendo para a linguagem do Novo Testamento. Nós vamos estar transitando ao longo dessa manhã, se o senhor permitir, entre o Antigo e o Novo Testamento, o tipo e o antitipo, como nós procuraremos ver de fato que o propósito de Deus é esse: habitar no meio do seu povo. Possivelmente, a indicação de que esse era o desejo de Deus, nós encontramos ali em Gênesis, capítulo 9, versículo 27. Diz o seguinte: engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Habite ele nas tendas de Sem. Aí está falando de tenda. E desde então, daquele momento que um tabernáculo é erguido, né? Deus habita e habitou no meio do seu povo. Nós vemos uma representação tão maravilhosa, uma tipologia tão linda, que não só a presença de Deus estava ali dentro, né? Na arca do testemunho, no propiciatório. Lembra, o propiciatório fala de Cristo, que em inglês é um termo mais bonito, eu acho, né? Fala assim, é o assento de misericórdia. Ali fala que naquele assento de misericórdia, Deus, ele tinha então comunhão com Moisés. Então, não só isso, não só a arca do testemunho, mas sobre ela nós vemos a presença do Espírito Santo tipificada por aquela nuvem. Lembra? A nuvem sempre repousava sobre o Santo dos Santos, sobre o tabernáculo. E externamente falando, o tabernáculo não era bonito. Ele era coberto de pele de texuga, não sei que cor que era isso não, certo? Lembra? Tinham várias camadas. Externamente não tinha uma aparência talvez muito bonita. E essa característica do tabernáculo no deserto ainda, não muito bonito, talvez nos fale do Senhor, como o nosso irmão lembrou hoje na ceia. O nosso Senhor no seu estado de humilhação, na sua primeira vinda, nós não vimos beleza nele. A aparência dele não era uma aparência bonita. Essa era a característica do Senhor na sua primeira vinda. Talvez como tabernáculo também, na sua primeira instância, da habitação do Senhor no meio do seu povo, não era lá externamente muito bonito. Internamente, lindo, todos os utensílios de ouro, maravilhoso. Mas externamente, você não via essa beleza. Né? Por isso que nos fala um pouco dessa realidade do Senhor. E a partir de então, por mais de 500 anos, irmãos, o Senhor veio habitando em tendas. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 6, diz o seguinte: porque, isso é o Senhor falando, segundo Samuel, o Senhor falando, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Nós sabemos que os céus dos céus não podem conter o nosso Deus, muito menos uma casa, como o profeta diz, que é feita por mãos humanas. Mas de alguma forma o Senhor expressa talvez uma frustração. Não sei se seria correto falar isso, mas até hoje, por 500 anos, eu tenho habitado em tendas. Por isso que Davi, o coração dele, que era um homem segundo o coração de Deus, o coração dele queimava quando ele via que a arca de Deus se encontrava numa tenda, que o testemunho do Senhor se encontrava ainda numa tenda, que não havia um local de habitação do Senhor no meio do seu povo. E Davi, como nós vemos no Salmo 132, ele falou: não consigo dar descanso às minhas pálpebras, sabendo que o Senhor não tem um lugar de habitação. Esse era o coração de Davi.
um homem segundo o coração de Deus. E esse encargo no seu coração foi tão grande que ele preparou tudo, tudo, para que o templo fosse construído, mas Deus não permitiu, como os irmãos se lembram. E esse encargo ficou na mão de Salomão, seu filho. Mas Davi tinha preparado tudo em abundância, que a palavra de Deus fala, para que o templo, então, fosse edificado. Primeiro livro de Crônicas, primeiro Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Aí o rei Davi falando com a congregação. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu. Lembrando que Salomão é um tipo do Senhor Jesus. É ainda moço e inexperiente. E esta obra, se referindo à obra do templo, é grande. Porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Se você continuar lendo, em 1 Crônicas ainda, capítulo 29, versículo 3, o que diz aí? E ainda porque amo a casa do meu Deus. Esse era o coração de Davi. Porque amo a casa do meu Deus. Eu amo a habitação do meu Deus. Eu amo onde Deus deseja encontrar o seu descanso. Esse era o coração de Davi. Historicamente, nós podemos entender que Deus habitou no templo. Nós vamos lembrar disso, né? A habitação de Deus, os céus não podem conter nosso Deus. Mas a habitação de Deus no meio do seu povo no templo tem ficado até aquele ponto em que nós vemos lá em Ezequiel, no capítulo 11, versículo 23, quando a glória de Deus, né? Eu já compartilhei sobre isso com os irmãos há mais tempo. Nós vemos ali em Ezequiel a descrição triste da glória de Deus deixando o templo. E quando fala que a glória de Deus deixou o templo, é porque, de alguma forma, a arca do testemunho não mais estava ali. Ou seja, você tinha uma obra suntuosa, maravilhosa, excelente, mas a razão de ser, que era a habitação de Deus, não mais estava ali. A arca do testemunho não mais estava ali. Os irmãos percebem? Quando o Senhor Jesus, nos dias da sua carne, esteve ali, a arca do testemunho não mais estava ali. A presença de Deus se fora. Deus, de alguma forma, não habitava mais no meio do seu povo. É por isso que, nesse momento, Deus é referido como Deus dos céus, não mais Deus dos céus e da terra. Lembra quando o Senhor Jesus, ele ensina os seus discípulos a orar? O que ele fala? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e o que? Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, ou assim na terra, como ela é feita nos céus. É Deus dos céus e o Senhor Jesus nos encorajando para que o reino dele venha e ele reine sobre essa terra. Essa é a oração da igreja, não é verdade? Muito bem. Mas graças ao Senhor, essa ausência da presença de Deus no seu templo, de uma forma tremenda, ela se torna realidade na pessoa do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que o Filho de Deus, como nós vemos lá em Filipenses capítulo 2, ele não abriu mão de ser igual a Deus, nunca, porque ele é Deus. Ele é 100% Deus, 100% homem. Mas ele, como se desvestiu daquela glória e tomou forma de um homem. Mas nele, a palavra de Deus fala em Colossenses capítulo 2, versículo 9, porquanto nele habita corporalmente. Presta atenção. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A plenitude de Deus, daquele Deus que sempre iniciou habitar no meio do seu povo, habitou e habita plenamente na pessoa do Senhor Jesus.
Isso é tremendo, irmãos. Aí os irmãos se lembram lá em João, capítulo 1, versículo 14, o que que diz? E o verbo se fez carne. Observa, está falando se fez carne, é um corpo. A existência desse corpo ela é muito importante, porque é uma localização física da glória de Deus habitando em alguém. E habitando agora no meio do seu povo, na pessoa de Cristo. O que que diz ali? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Mas sabe o que é mais maravilhoso aqui? Quando você lê, o verbo se fez carne e habitou. A palavra habitou é tabernaculou entre nós. Você percebe? Deus, uma vez por todas, na pessoa de Jesus, ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse tabernáculo, como nós mencionamos antes, talvez para os que estavam bem de fora, não tinha aparência dela, não atraía os olhares. É a primeira vinda do Senhor. Mas ali estava corporalmente, na pessoa, no corpo do Senhor Jesus, habitava corporalmente toda a plenitude de Deus. Não percebem quão maravilhoso é isso? Aquele tipo do Antigo Testamento, o tabernáculo que foi edificado, erigido por Moisés, segundo o modelo, esse cuidado que o Senhor enfatizou mais do que uma vez, é enfatizado em Atos no segundo o modelo que o Senhor deu no monte. Deus encontrou agora de maneira perfeita um homem em que ele podia habitar de maneira plena. Esse homem é o Senhor Jesus. É por isso que nós vemos o termo Emanuel, que é o quê? Deus conosco. Esse é o nosso Senhor. Essa palavra tabernáculo, tabernacular, ela vai aparecer outras vezes, e esse é o ponto que eu quero continuar com os irmãos hoje, né? É interessante observar que o próprio Senhor, ele referia-se a si mesmo, né, como templo. Não se lembra? Mateus, capítulo 12, versículo 6, ele diz assim: aqui está quem é maior que o templo. Quem que é esse aqui? Aqui está quem? Eu sou maior que o templo, porque em mim habita plenamente toda a divindade, toda a divindade. Mas um templo não. Eu sou a realidade. O templo é um tipo. João capítulo 2, outra referência, João capítulo 2, versículo 19 a 21. Ele estava interagindo com aqueles fariseus, Jesus lhes respondeu: destruir este santuário. Certo? Destruir este santuário, eles não estavam entendendo. Em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado este santuário, que já era o segundo templo. E tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Os irmãos percebem? O Senhor Jesus, ele é o cumprimento pleno daquilo que Deus tinha proposto de habitar no meio do seu povo. Mas graças ao Senhor, graças ao Senhor, o Senhor habita aonde? O Senhor habita na sua igreja. Nós lembramos que, de fato, você e eu, como aqueles que fomos redimidos pelo Senhor, aqueles que um dia confessaram que somos pecadores, que nós precisávamos de um Salvador, e recebemos a vida de Cristo em nós. O Senhor veio habitar em você e veio habitar em mim. E de uma maneira maravilhosa, nós somos o templo. Observe os templos, nós somos o templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Nosso irmão tem compartilhado a respeito do Espírito Santo de várias dimensões tão ricas e diferentes, né? Mas nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, a palavra habitar, tabernacular, ela se aplica aqui também. Então, individualmente, você e eu somos o templo. Nós somos a habitação do Senhor, porque Ele habita em você, habita em mim. É por isso, reforçando aquilo que eu compartilhei da última vez.
A sua responsabilidade, a minha responsabilidade, como aqueles que representam o Senhor. O testemunho que você e eu damos fala dessa habitação, tem que falar da realidade dessa habitação. A realidade do testemunho, ela é fundamental na sua vida individual, mas também da igreja. Então, de maneira individual, o Senhor habita em você e habita em mim. Mas de maneira corporativa, ele habita na igreja. É esse vaso tão maravilhoso que foi preparado para o Senhor, para a sua habitação. Vamos abrir em Efésios, capítulo 1, é um texto que os irmãos conhecem também. Capítulo 1, versículos de 22 a 23. Nós vamos ler alguns textos em Efésios. Efésios, capítulo 1, versículos de 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Lembra o apóstolo Paulo em Colossenses falando que toda a plenitude da divindade habita corporalmente na pessoa de Jesus. Ora, se a igreja é o seu corpo, essa realidade habita na igreja. Perfeito? Deu à igreja qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Um pouquinho para frente, Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Observa essa primeira parte do versículo. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos. O povo de Israel, nessas 42 estações, eram estrangeiros e peregrinos, até que eles chegassem à terra que Deus havia prometido. E aqui o apóstolo Paulo está traduzindo isso para você e para mim, dizendo assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra angular. O que é uma pedra angular? Não. A pedra angular, quando você fazia uma edificação, os irmãos que têm trabalhado com construção entendem bem disso, eles colocavam na base, no fundamento, uma pedra que ela garantiria não só a questão da sustentação, que ela era importante, mas ela garantiria o travamento e o esquadrejamento de toda a obra. Essa pedra, ela assumiu uma posição crucial na edificação, porque ela definiria todo o alinhamento do que viria dali em 3 dimensões. Isso que é uma pedra angular. Esse era o papel dela. Uma pedra que era fundamental, não só pela sua resistência, mas principalmente pela sua perfeição nas diversas dimensões da pedra, as 3 dimensões, altura, largura e profundidade. E todas essas dimensões tinham que estar em perfeito alinhamento, ângulo de 90 graus em todas as dimensões. Essa é a pedra angular. Mas um detalhe importante, a pedra angular, normalmente, ela não aparece. Ela é essencial para a fundação. Ela é essencial para a edificação, mas ela não aparece. E essa é a característica do Senhor na sua primeira vinda. Quando o Senhor Jesus, na sua primeira vinda, ele foi desprezado, não é isso que nós temos compartilhado? Ele foi negligenciado, ele foi esquecido. Mas ele é a pedra angular. E olha que coisa impressionante que diz nesse versículo. Cristo Jesus, observa o cuidado do apóstolo Paulo aqui. Ele não fala Jesus Cristo, porque de fato Jesus é o nome humano dele. Não é Jesus enquanto homem, que de fato ele é, mas é Cristo Jesus. Aí está falando dele como um ungido de Deus. É Cristo ungido Jesus. Cristo Jesus, a pedra angular. Versículo 21. No qual todo o edifício. Observa a importância da pedra angular.
Você pode garantir que dessa forma, todo edifício, você vai subir uma parede, se você estiver fora do prumo, essa parede cai. Se você tiver a base incorreta, um tijolo que estiver fora, desalinhado, a parede cai. Todo o fundamento, todo o edifício, desculpa, bem ajustado, cresce. O verbo crescer, ele aparece de maneira chave nesse versículo, porque ele fala de um processo em andamento. Os irmãos percebem? Hoje, 2025, aqui estamos nós, pela misericórdia e graça do Senhor. O Senhor não voltou ainda. E Ele está preparando a sua noiva. A noiva, ela se prepara, ela se atavia. Existe uma preparação, mas é um processo. Nós não chegamos lá ainda, não é? Mas o Senhor está preparando. Por isso que fala aqui, o edifício bem ajustado, ele cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo. Observe que existe um processo contínuo aqui. Vós não fostes edificados por um lado de verdade, em termos que nós enxergamos pela fé, mas existe um processo acontecendo. Estáis sendo edificados para tabernacular, ou a tabernaculação, ou a habitação de Deus no Espírito. Os irmãos percebem? Existe um processo. De fato, nós somos habitação. Mas existe um processo de edificação. É o que diz aqui. Para a habitação de Deus no Espírito. 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados. Casa espiritual. Como diz? Para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Pedras que vivem. Olha que paradoxo, né? Pedra que vive, pedra viva. Você e eu somos esse paradoxo. Somos pedras que vivem. E sois edificados. Então, quando nós vemos o desejo do Senhor, o coração dele, é que nesse processo de edificação, ele obtenha aquilo que está no seu coração. Por um lado, sim, irmãos, ele habita em você, ele habita em mim. Mas de maneira corporativa, a habitação dele na igreja é um processo. E para que por meio desse processo, o testemunho, então, seja manifesto. É por meio da igreja. Aí você vai parar e falar assim, puxa, mas quando nós vemos a cristandade ao nosso redor hoje, o que que nós vemos? Não vamos longe, não. Quando eu olho para a minha própria vida hoje, o que que eu vejo? A tendência nossa é ficarmos completamente desanimados. Mas, irmãos, não é colocar de lado isso não e achar que está tudo bem. Nós temos que lembrar que nós temos que avançar. Nós estamos numa carreira, nós estamos num processo de edificação. Muita coisa vai acontecer nesse processo. No nosso relacionamento, na nossa interação, na operação do Senhor na sua vida, na operação do Senhor na minha vida, na operação do Senhor na nossa vida em conjunto. Muita coisa vai acontecer nesse processo de edificação. Mas o propósito do Senhor não muda, porque o desejo dele é esse, é de habitar. Habitar, irmão, de maneira perene, como de fato já acontece na igreja. Nós não podemos olhar para as imperfeições. Se nós olharmos para nós mesmos, é dissabor e frustração e depressão o tempo todo. É por isso que o escritor aos Hebreus fala, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que crer no que é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nós estamos sendo edificados. E esse é o propósito de Deus, de nós sermos edificados para a habitação dele em espírito.
A maneira como o Senhor opera, e lembrando como o templo foi construído. Ali é dito que não se ouvia barulho nenhum, nada. Aqueles que têm trabalhado com reforma por aí sabem que desespero que é quando você liga um martelete, né? Para quem está usando martelete e para quem tem ouvido, está ouvindo martelete, né? Aquela vibração o tempo todo, aquele barulho o tempo todo. É marreta, né? Formão, ponteira, barulho, sobe e desce. Não se ouviu um ruído na edificação do templo, porque tudo foi preparado fora. Tudo foi preparado lá na cantaria, onde as pedras eram cortadas. Ali tinha barulho. Mas quando aquilo chegava para estar junto, você não ouvia o barulho. Essa é a maneira como o Senhor deseja fazer. De alguma forma, o Senhor vai trabalhando na sua vida, na minha vida, ali fora, certo? Mas quando estamos juntos, o que Ele deseja de fato é que a sua beleza, que a sua fragrância, que os sons do Senhor, esses sejam manifestos. Mas é um processo, não esqueçamos disso. Então, o Senhor, como nós lemos em Efésios, ele foi colocado como pedra angular. E eu me lembro muito de um irmão querido chamado Lance Lambert. Eu lembro mais do que uma vez. Esse é um dos versículos que eu acho que o irmão mais gostava. Nós vamos ler esse versículo. Zacarias, capítulo 4, versículo 7. Isso está falando do momento final de exaltação do nosso Senhor. Diz o seguinte: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate. Em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Que pedra que é essa? Nas edificações, antigamente, o concreto não apareceu algumas centenas de anos, né? Mas nessa época não existia concreto. Não existia aço. Tinha ferro, mas não tinha aço. Como é que as edificações eram feitas? Eram feitas com pedras. Daí que toda a tipologia, aquilo que a palavra de Deus traz, sempre usa o termo pedra, que era muito patente, muito visível. E para fazer coisas assim, ó, vocês estão vendo? Está vendo ali? Ó? Todo mundo sabe, tem uma viga ali, né? Para que a viga possa estar ali, você tem uma coisa ali dentro, você tem ferro embaixo, tem concreto, né? Então, é o chamado concreto armado, né? Mas naquela época não tinha concreto armado. Como é que você conseguia vencer um vão desse? A maneira deles construírem era o seguinte: eles faziam uma forma, eles iam subindo com pedra, e fechava a forma aqui em cima e iam colocando pedra. Então, colocando pedra uma do lado da outra, colocando pedra uma do lado da outra, e chegava um ponto, no ponto máximo dessa curva, né, daquela curva ali, daquela abóboda, tinha que travar de alguma maneira. E o travamento desses dois lados dessa abóbora era com uma pedra que é chamada pedra de arremate. Essa pedra ela vinha, era encaixada exatamente naquela posição, porque ela garantiria que naquele ponto os esforços desses dois semiarcos estariam compensados naquela pedra, ela era pressionada. E é ela que garantiria então toda a estabilidade daquela estrutura. Irmãos, estão sendo edificados como pedras vivas. Esse edifício está subindo, mas vai chegar um ponto, como diz Zacarias, que essa pedra de arremate, ela vai ser colocada. E essa pedra de arremate fala do nosso Senhor Jesus na sua segunda vinda. Na sua primeira vinda, nós temos o Senhor Jesus como uma pedra angular. Na sua segunda vinda, temos o Senhor Jesus como uma pedra de arremate. Do quê? Da edificação, a habitação do Senhor. Os irmãos percebem? A habitação do Senhor em espírito. Ezequiel 37, eu estou falando muitos versículos, irmãos, não se preocupem em achar, né? Mas eu estou com eles todos anotados aqui, fica fácil, você vê como estou nem passando a página da Bíblia, né? Ezequiel 37, 27 e 28. Diz o seguinte: o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou
o Senhor que santifica Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. E aí nós caminhamos em direção a um texto que nossa irmãzinha leu hoje. Os seus irmãos perceberam, logo no finalzinho. Vamos chegar nesse texto, que é um texto precioso. Apocalipse capítulo 15, nesse texto ainda não, mas Apocalipse capítulo 15, versículo 5 diz: Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Olha o tabernáculo aparecendo de novo. Mas que tabernáculo que é esse? Não é aquele tabernáculo do Antigo Testamento. Vamos prosseguir. Versículo capítulo 21, alguns versículos para frente, capítulos para frente. Apocalipse 21, capítulo 21, versículos de 1 a 3. Okay? Diz o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, preparada, como noiva adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Os irmãos percebem? Um tipo tão maravilhoso lá do Antigo Testamento. Tudo feito segundo o modelo mostrado no monte. Nós estamos vendo como o Senhor, de alguma forma, ele tem um fim. E o fim é: Deus habitará com eles. Eles serão os povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. O desejo de Deus, o coração de Deus, de habitar no meio do seu povo. Não um Deus que está longe, né? Como a gente talvez possa falar muitas vezes, um Deus que está longe lá no céu, igual tem um corinho, né? Longe lá no céu, sem se importar comigo. Os irmãos conhecem esse corinho? Não? É de outra geração. Versículo 22 do mesmo capítulo. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Os irmãos percebem? No final, o que nós vemos é a oração do Senhor lá de João capítulo 17, sendo cumprida de maneira plena. Vamos abrir então João capítulo 17, versículos 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Observe como o Senhor, ele faz essa oração. Nós sabemos que todas as orações do Senhor foram ouvidas e atendidas pelo Pai. Nós vemos como o Senhor ora, como já foi compartilhado recentemente conosco, poucos momentos antes da sua crucificação. Diz aqui: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, observe bem, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Esse é o desejo do Senhor. E esse desejo, de maneira plena, por um lado, é cumprido hoje, sem dúvida. Isso é uma realidade por meio da fé. Mas de maneira plena vai ser cumprido naquele dia, naquele momento, que nós acabamos de ler ali em Apocalipse. Deus e o Senhor Jesus serão habitação. E é o que diz: nela não vi santuário, não vi templo.
porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Eles são o nosso tabernáculo, não é? É muito precioso, então, ver a riqueza que o Senhor nos deixou ali, dos capítulos 25 a 30 de Êxodo. Um tipo tão precioso, tão rico, daquele que já estava no coração de Deus, desde a fundação do mundo. Para que no final das contas, ele viria habitar no meio deles, para finalmente ele ser a habitação. Vocês não percebem? Como nosso Deus é maravilhoso. Ele ser a nossa habitação. Era isso que eu queria trazer para os irmãos, que pesou no meu coração em relação, que ele ficou pendente de alguma forma em relação ao tabernáculo. Sem dúvida, a questão dos testemunhos é muito importante. Mas a realidade daquilo que Deus desejou desde o princípio, que de fato ele fosse a nossa habitação. Eu sei que agora os irmãos devem estar lembrando de muitas coisas na palavra de Deus. Uma delas é da videira verdadeira, não é? Permanecei em mim. Você não tem que esperar até Apocalipse acontecer para você habitar no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que o Senhor deseja para você e para mim é que desde hoje nós possamos experimentar, habitar no Senhor. Esse é o desejo dele, o desejo final. É que o Senhor possa continuar falando nos nossos corações. E eu só vou dar uma prévia muito rápida, que eu tenho aproveitando o restinho de tempo, que eu tenho 15 minutos, mas não vou gastar 15 minutos, não. Nosso irmão, graciosamente, compartilhou mais curtinho hoje, eu estava esperando um pouco tempo a menos, né? A próxima estação, a 12ª, é Kibrot Havata. E eu tenho a dizer para os irmãos que, infelizmente não, né? A coisa vai ficar complicada. A 12ª estação, nós vemos algo terrível acontecendo com o povo de Israel. Nós vemos que nessa estação vai acontecer uma murmuração gravíssima, seríssima. E tem um divisor de águas que foi o Monte Sinai. Lembra que até então o povo andava de maneira completamente dispersa, mas agora eles eram um exército, sim. E a maneira do Senhor lidar com o povo vai ser muito diferente agora. Houve uma situação no passado parecida com essa que aconteceu ali em Kibrot Havatá. E o Senhor tratou de maneira mais leve, mas agora, dali para frente, vão ter duas situações, né? Isso aí é um spoiler, né? Em que o Senhor vai lidar com o seu povo e lidar com os líderes do povo de uma maneira muito séria. Então, se o Senhor permitir, não sei quando vai ser, os irmãos devem estar morrendo de sede no deserto, já doido para acabar essas 42 estações. Se o Senhor permitir, a próxima vez nós vamos estar compartilhando então sobre a 12ª estação. Lembra que tem mais duas, né, para o primeiro estágio, que são 14. Aí vai ter Haveroth, que é outra situação complicada. E nós vamos então trazer para os irmãos, se o senhor permitir, mais essa estação. De novo, não é um estudo histórico, né? Mas é algo para a gente poder aprender, né? Com aquilo que foi ensinado, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Essas coisas foram escritas para a nossa instrução, para o nosso aprendizado, né? Para que nós possamos ver naquele exemplo algo que nós possamos entender e viver, né? Na nossa caminhada cristã. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos, Senhor, pela maneira tão preciosa. Nós não podemos compreender como Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, tem esse desejo de habitar no nosso meio. E muito mais do que isso, de que o Senhor possa ser a nossa habitação. Então nós pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações. O Senhor ganha as nossas vidas. Ó Senhor, atrai-nos cada vez mais para o Senhor. E que nós clamamos a Ti, Senhor, que nós possamos contemplar o Senhor. Senhor, na beleza da tua santidade, sermos atraídos por Ti, Senhor. Então nós pedimos que muito mais do que conhecimento, o Senhor venha ganhar de nós a revelação da Tua pessoa. No nome do Senhor Jesus. Amém.